seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. O exercício que diz o seguinte: encontre o fluxo de f, que é igual a x menos yi mais xj, através da circunferência r de t, cosseno ti mais seno tj, com t valendo de 0 a 2π. Ou seja, vamos calcular o fluxo, a ideia seria o fluxo de um fluido, através de uma curva plana. Lembra que nós temos só coordenadas i, j. Então, no plano xy, nós temos uma circunferência e um fluido, que flui através dessa circunferência. Perceba que a ideia é encontrar uma forma de calcular esse fluido. A ideia básica é a seguinte: se nós tomarmos uma circunferência como essa e fixarmos um ponto dessa circunferência, perceba que esse ponto P, ele vai ter coordenadas x, y, e associado às coordenadas desse ponto P dessa circunferência, você vai ter um vetor f, dado através desse campo vetorial. F igual a x menos yi mais xj. Imagina um vetor f aqui, um vetor f que tenha esse aspecto. Ele representa um fluxo, tem alguma coisa saindo ali naquela direção, naquele sentido, com aquela intensidade. Como é que eu faço para medir isso? Bem, nós medimos isso através do chamado vetor normal. Se você pegar aqui uma reta tangente, lembra que nós temos uma reta tangente aqui, uma reta tangente à circunferência, e nessa reta tangente, nesse ponto P, nós também temos uma reta normal, e nessa reta normal nós temos um vetor, vamos associar aí um vetor normal n, que vai ser usado para medir esse fluxo. Como que eu vou fazer? Como que eu vou medir esse fluxo com o vetor normal n? Fazendo o produto escalar de f vezes n. Lembra que produto escalar, o valor numérico do produto escalar, pode ser associado à área de um retângulo. Por exemplo, se nós pegarmos aqui a extremidade do vetor f, fizermos a projeção no vetor n, nós vamos obter um retângulo com as medidas do vetor n. Um dos lados do retângulo é a medida de n e o outro lado é a medida da projeção de f sobre n. Vamos ter esse retângulo aqui, cuja ideia é o valor numérico dessa área medir o fluxo naquele ponto desse fluido que está passando aí, representado pelo vetor f. Imagine o seguinte: se você pegar esse f aqui e mudar a inclinação, aproximar um pouquinho mais aqui, você vai ter uma projeção maior. Perceba, quanto mais próximo da reta normal, maior é o fluxo através daquele ponto. Se você pegar esse vetor e aproximar da reta tangente, você não tem fluxo, porque a projeção vai ser nula e a área vai ser nula. Então o fluxo naquele ponto é zero. Na verdade, se esse f estiver em cima da reta tangente, ele está só circulando e não está atravessando. Ele vai atravessar no maior valor possível se ele estiver aqui em cima de n. Daí essa ideia que nos dá o fluxo, o fluxo desse f através dessa circunferência. E esse fluxo é dado por uma integral. Então o fluxo aqui, vamos chamar esse fluxo aqui de fluxo mesmo. Fluxo é uma integral de uma curva fechada. Perceba que uma curva fechada orientada no sentido anti-horário, do produto f vezes n, f vezes n ds. Nosso problema aqui é achar esse vetor normal. Porque o vetor tangente é fácil, Lembra que você tem um vetor tangente aqui, Você tem um vetor tangente aqui
que é fácil de encontrar. O vetor tangente é a derivada R' de t. Mas e o vetor normal? O vetor normal você obtém fazendo o vetor tangente vezes k, um produto vetorial. Você pegar um vetor k, lembra que isso aqui é o plano xy, né? O k, ele sai aqui, né? Lembra que do espaço tridimensional, esse é o plano xy, pega o plano z. O produto vetorial de t com o k é o n. Então, esse produto vetorial vai nos dar uma formulazinha, que é essa aqui, olha. Isso aqui vai ser igual a uma integral em uma curva fechada, orientada, né, sentido anti-horário, de m dy menos n dx. Basta fazer o produto vetorial, achar os componentes e montar a sua integral. Lembre que nessa expressão aqui, o nosso campo f, ele tem essa forma, né? O nosso campo f, campo vetorial, é um m, né? É um m dx, y, z, i, mais um n dx, y, z, j. Então esse aqui seria a formulazinha do nosso campo aqui. O z aparece aí porque, na verdade, nós fazemos z igual a zero e trabalhamos no plano xy. Bem, como que você resolve essa integral? Nós transformamos essa integral em uma integral definida de a até b em termos de t. Nós pegamos m em termos de t, né? Nós transformamos essa integral aqui. Nós transformamos essa integral em uma integral definida de a até b, sendo m em termos de t, dy, menos n em termos de t, dx. Lembra que o diferencial de y e o diferencial de x são obtidos diretamente aqui no r de t, né? Lembra que o nosso r de t, do jeito que ele foi escrito aqui, o nosso r de t, ele é um x em termos de t, i, mais um y em termos de t, j. Então o nosso x em termos de t é o cosseno t. E o diferencial de x é a derivada de cosseno t, né? Derivada de cosseno t dt. E o nosso dy, sendo que o y em termos de t é o seno t, é a derivada de seno t dt. Nós transformamos tudo em termos de t e resolvemos a nossa integral. Na verdade, isso vai ficar da seguinte forma, né? Integral de a até b, de 0 até 2π, do m em termos de t. Quem que é o m? É a primeira parcela. Então é o x menos y. Então x menos y. Quem que é o x? O x é o cosseno t. Então cosseno t, x menos y, que é o seno t, cosseno t menos seno t, dx, dy. Menos o n, n é a segunda parcela, então, o x é o cosseno t, menos cosseno t, dx. Então nós só... Então isso aqui vai ser a integral de 0 até 2π d cosseno t menos seno t vezes, né? Agora vamos calcular o dy. Quem que é o y, né? Lembra que o nosso r de t, o y é o y de t j. O y de tj é o seno, então a diferencial de seno. Diferencial de seno t, derivada de seno, né? Derivada de seno é cosseno, então cosseno t dt. Vezes cosseno t dt menos cosseno t dx. Quem que é o dx? É o diferencial do x de t, que é o diferencial de cosseno. Derivada de cosseno é menos seno, então vezes menos
seno t dt, que vai ser igual a... Perceba que o dt é fator comum, né? Então isso aqui vai ser igual a uma integral de 0 a 2π, cosseno vezes cosseno ao quadrado de t, cosseno vezes menos seno, então menos seno t cosseno t, né? O dt é fator comum, vou colocar depois, menos com menos mais, então mais seno vezes cosseno, seno t cosseno t, tudo isso dt. Então nós temos aí a nossa integral. Perceba que menos seno t cosseno t cancela, né? Sinais contrários, então sobrou aqui para resolver a integral de 0 a 2π do cosseno ao quadrado de t dt, que vai ser igual a... Vamos ver como fica essa integral. Para resolver essa integral, nós vamos eliminar esse quadrado. Vamos usar uma formulazinha de trigonometria que fala o seguinte, que o cosseno ao quadrado de t ela é igual a 1 mais o cosseno de 2t sobre 2. A formulazinha sai lá do cosseno do arco duplo, né? Lembra que o cosseno de 2t é o cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno, substitui, isola o cosseno ao quadrado e você vai ter essa formulazinha. Então com essa formulazinha eu consigo eliminar o quadrado. Então na verdade o que eu tenho aqui é uma integral, né? É uma integral de 0 até 2π de 1 mais o cosseno de 2t sobre 2, que é igual a meio, tirando essa constante da integral, vezes a integral de 0 até 2π de 1 mais cosseno de 2t dt, que vai ser igual a meio, que multiplica. Integral de 1 em relação a t é o próprio t, mais, né? Aí aparece um detalhezinho aqui que é importante. Lembra que a integral de cosseno, a derivada de seno é cosseno. Então a integral de cosseno é seno. A integral de cosseno é seno. Só que tem um 2t ali, né? Lembra que eu vou fazer uma mudança de variável aqui, fazer cosseno de u, a integral de cosseno de u é o seno de u, né? Só que u igual a 2t me gera a seguinte fração. Se u for igual a 2t, o du é 2dt. E o dt aqui é du sobre 2, então aparece uma divisão. Aí, na verdade, a integral de cosseno de 2t ela é igual ao seno de 2t sobre 2, né? Essa aqui seria a nossa primitiva no intervalo de 0 até 2π. Então, aqui nós temos a nossa primitiva. Na verdade, o cosseno de uma constante qualquer vezes t é o seno dessa constante, né, qualquer vezes t, dividido pela própria constante. Então, a integral do cosseno de 2t é o seno de 2t sobre 2. A integral do cosseno de 3t é o seno de 3t sobre 3, e assim por diante. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, a f de b menos o f de a. Quem que é o f de b? É o f de t igual a 2π. Então isso aqui vai ser meio, que multiplica 2π mais o seno de 2 vezes 2π, o seno de 4π sobre 2. F de B menos o F de A. Só que o F de A tem um detalhe. O F de A é o F de 0, né? O F de A vai ser 0
mais o seno de zero, que é zero, sobre 2. Então aqui dentro do parênteses vai dar zero. E 0 vezes meio é zero. Então isso aqui é meio menos zero. Seno de 4π também é zero, né? Lembra? 0π, 2π, 3π, 4π, 4π e 0 coincidem. Então seno de 0 é 0, seno de 4π também é 0. Então essa parcela aqui também desaparece. 0 por 2 é 0. E sobra meio vezes 2π. E meio vezes 2π é π, que é o valor do fluxo desse campo vetorial através dessa circunferência em uma volta, né? Em uma volta da circunferência. Certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.